Que montanhas são essas, isoladas entre duas metrópoles? E por que os montanhistas não vêm aqui? Esse relegado Planalto é coberto por um tapete dourado, mas que fica branco nas manhãs de inverno. Olha, tem geada pra lá, cara! No seu ponto mais alto, a Serra da Bocaina exala diversidade. No frio, nas araucárias, Olha quem tá aqui. onde se vê desde o mar até as montanhas da Mantiqueira, onde nós vamos nos surpreender. Mal comecei a trilha, já tem cavalo na minha frente. Cara, não tem ninguém aqui. Começou a entrar um ventinho, cafezinho. Jamais imaginei que eu ia conseguir ter essa vista. 2 focos de incêndio. Cume da Serra da Bocaina tá conquistado. Chegando aqui na cidade de São José do Barreiro, no pé da Serra da Bocaina. A Bocaina fica quase na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, só que do lado contrário, atrás da Serra do Mar e do litoral. Numa região onde o desmatamento levou tudo embora, é uma ilha de mata preservada, lá no fundo. E uma das áreas mais altas de São Paulo, chegando a mais de 2.000 metros de altitude. Uma cidade que eu não conheço ainda, bem pequenininha, fim de tarde. Vamos chegar na pousada, descansar para a trilha amanhã. A cidade de São José do Barreiro tem poucas opções de hospedagem, uma cidade bem pequenininha. Mas eu acho que eu dei sorte porque aqui acho que só tem eu e as outras não tem mais disponibilidade. Enfim. Cidadezinha típica de interior, igreja, praça, a prefeitura deve ficar aqui do lado também. Ó, a igreja tá até aberta, cara. Aí, ó. Pessoal saindo da missa, conhecida como Porta da Serra da Bocaina. Cara, na real, o coreto. Tem coreto também aqui. Eu queria achar uma janta mais leve. Gostei desse restaurante, que fica na praça e tem uma decoração que remete à história da cidade. Sanduíche de frango e água, R$ 41. Para uma cidade turística, um preço ok. Ainda mais porque teve sobremesa. Uma ambrosia deliciosa. O tempo tá muito seco e eu tô um pouquinho preocupado com a possibilidade de haver incêndios. E eu vi num lugar, não é na área do parque, mas é já na parte da serra, do alto da serra, eu vi um lugarzinho pegando fogo hoje. Então nós vamos ligar amanhã e perguntar que recomendação que eles dão. Essa trilha ao Pico Tirar Chapéu não é uma trilha tão difícil assim. Então eu não tô tão preocupado em acordar muito cedo, umas 7 e pouco, a gente acorda, depois vamos tomar um café. É isso? Boa noite. Essa foi uma região de passagem entre o litoral sul-fluminense e as Minas Gerais. Na época chuvosa, um grande atoleiro se formava na Baixada, atrasando a viagem dos tropeiros. Barreiro vem de barro. Na espera por dias secos, surgiram ranchos nos anos 1800 e a cidade cresceu. Hoje, há menos de 4.000 habitantes. As encostas da serra ficam ali para trás, né? A cidade fica bem na boca mesmo.
bom dia, Parque Nacional, Serra da Bocaina. Tenho interesse em fazer atividade no Pico do Tira-Chapéu e eu queria me informar se há algum registro de incêndio naquelas proximidades. Você saberia me informar? Quinta pra sexta teve um foco de incêndio perto lá. Tem alguma recomendação do parque de se evitar essa trilha ou não? Não tem nenhuma recomendação não. E qualquer, assim, maior esclarecimento, aí você liga de segunda a sexta que o pessoal do escritório já tá aqui. Tá bom então, muito obrigado, viu? Bom? Quer dizer, o cara não sabe muita coisa. Falou pra eu ligar no horário comercial, que é quando as pessoas não fazem trilha. Teve um incêndio, o incêndio está controlado, não tem nenhuma recomendação. Complicado, né? Decidi pegar o carro e subir a serra. Lá no alto, bem perto de onde começa a trilha, tem uma outra unidade do parque, uma portaria. E lá eu queria coletar uma segunda opinião. A estrada, por sinal, tem mirantes bem legais. Então, ó, a gente tá numa estrada aqui que tá subindo pra parte alta da serra. E olha que massa essa vista, mano. Lá é sentido noroeste. Itatiaia aqui, tá ali o Pico das Prateleiras, o Agulhas Negras. Essa cadeia de montanhas é a Serra da Mantiqueira. À direita, o Planalto de Itatiaia. Ali fica o cume do estado do Rio de Janeiro e quinto ponto mais alto do país, o Pico das Agulhas Negras. À esquerda, a Serra Fina, onde está o cume do estado de São Paulo e terceiro mais alto do Brasil, a Pedra da Mina. Uma paisagem que vai nos acompanhar. Bom dia, tudo bom? Você trabalha no parque? Sim. Queria saber se tem alguma restrição aí por causa da seca ou não? Não, cara, mas é bom você subir meio atento, né? Porque tá bem seco. Mas pra cá pegou fogo? Tem fogo fora do parque. Tá, valeu! Decidi que era seguro fazer a trilha. Como a mata dominante é de campos, daria para enxergar um foco de incêndio mesmo distante e ter um bom tempo de reação. Então tá aqui o ponto inicial da trilha, a gente tá aqui a mais de 1.500 metros já, e vamos até mais de 2.000. A gente vai pegar muito sol, tem pouca floresta, só nas baixadas. O protetor solar é muito importante. Isso aqui é uma boa para economizar peso na mochila, tá? Esses tubinhos de viagem, em vez de trazer o protetor solar inteiro. Vambora! Mochila tá um pouco mais pesada que o normal, porque essa também é uma trilha sem pontos de água. Então eu tive que colocar mais água do que o normal, 3 litros. Por isso eu já vou largar de bastão. Vambora! Mal comecei a trilha, já tem cavalo na minha frente. Ai, isso é um porre, cara. Vamos tentar subir aqui. Deixa eles passar bonitinho. Essa até que tá suave. Oba, tudo bom? Bom dia. Bom domingo, viu? Tem mais um último ali. Aí. Esse é o... Ah, tá, que esse aí é o filho, deve ser, né? Realmente seria complicado se eu fosse passar perto deles. Agora vamos descer. Olha quem tá aqui, Calcário angustifolia. Lá na Pedra da Macela a gente subiu pelo litoral, é um outro tipo de paisagem, então vai ser bem interessante. Agora a gente vai ter uma outra visão do ponto mais alto da Serra da Bocaina. Agora que eu entendi, cara, tem uma pousada aqui, a estrada vai até ela e a trilha vai continuar aqui. Agora você vai ver a trilha de verdade. Sim, via de regra dá pra dirigir até aqui. Todos os tracklogs que eu olhei, todo mundo começa a trilha lá de baixo. Aí eu nem pensei duas vezes, comecei lá embaixo. Ninguém explica direito. Agora sim a gente vai entrar pra uma área um pouquinho mais selvagem.
Opa! Bah, quebrou. Puta vida, quebrou o arame. Ó, aqui complicou, cara, não tem mais arame. O máximo que eu posso fazer é colocar ele aqui dentro. Inclusive já arrebentou aqui uma outra vez, já fizeram um remendo. Oh, pera, desculpa a parte, mas pô, também tá de sacanagem, né? Pelo menos o terreno é regular, sabe? Tem assim, desvio na trilha, tronco, raiz, então você consegue mais rápido. Ó, chegando num pedacinho de mata aqui, bom que dá uma sombra. Ó, que legal. Provavelmente isso aqui era uma floresta de araucárias originalmente, mas elas se foram quando colonizaram aqui e tal, sobrou isso aqui. É isso, vai. A gente sai, entra na mata, enfim. Estamos a 1730 metros. A serra em si da Bocaina, ela tem um formato assim de colinas, né? Não vai ter uma escarpa, montanhas aqui pra gente ver. Mas o legal mesmo, cara, vai ser ver os dois extremos, da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar. Vamos lá. Não é uma trilha difícil, mas não é uma trilha que não cansa. Uma aguinha. Não tomei ainda em quase 3 km de trilha. Agora realmente o peso da mochila tá incomodando. Inacreditável o efeito que tem andar dentro da mata, cara. Parece que liga um ar-condicionado. Quando sai e pega o sol, que chato, cara. A gente vai de 1760 mais ou menos para 1900, um lugar chamado Alto da Boa Vista. Depois vamos caminhar por um platô antes de fazer a última subida para o cume. Então é isso aí. Ali está o nosso objetivo. Sair um pouquinho da trilha. Nesse ponto que eu tenho uma vista, não tô acreditando, velho. O mar. Estamos conseguindo ver o mar daqui, cara. Ali é o litoral, cara. Cara, litoral, Serra da Mantiqueira. Eu jamais imaginei que eu ia conseguir ter essa vista. Lá no fundo aparece a Península da Joatinga, em Paraty. A norte, a Mantiqueira aparece ainda mais, servindo de divisa para 3 estados: São Paulo, Rio e Minas Gerais, que fica atrás das montanhas. O relevo da Bocaina é bem ondulado, percebem-se 2 manchas, os campos, nas áreas mais expostas, e as florestas, nos vales. Estamos indo muito bem, cara. 1h14 agora, realmente é uma trilha bem rápida. Quase sempre o terreno é aberto, né? O objetivo tá ali, pico tira-chapéu. Tem menos de 100 metros de ascensão. Vamos embora.
Essa cerca aqui também está me chamando a atenção, porque mostra que esse parque ele é um pouco mais limitado em termos de preservação. Tem muitas áreas que eles não desapropriaram. A experiência que você tem no parque vai ficar limitada, porque tem cerca, aí tem gado, aí tem cavalo, que nem tinha lá embaixo. Aqui dá para ter uma noção melhor dos focos de incêndio. Olha como eles estão bem distantes, né? E lá em cima eu vou dar mais uma olhada para ver se tem um para baixo. Se tiver algum foco aqui perto, nós vamos cair fora, é claro, tá? Última subida. Vamos chegar cedo pra caramba lá, montar a barraca com total tranquilidade. Curtir a tarde, vamos lá. Mesmo acima de 2.000 metros de altitude, ainda tá quente. Quando dá estiagem aqui no sudeste, cara, muito quente, seco de dia, à noite uma friaca. Metros finais. Ó, rompi mais um arame aqui, né? Mais um, já posso pedir música no Fantástico. Olha aqui, hein? Não temos focos de incêndio pra cá. Aí! Cume da Serra da Bocaina, Morro Tira-Chapéu, tá conquistado. É isso aí. Agora o que não tá bom, cara, é isso aqui, ó. Galera fazendo fogueira é proibido para começo de conversa, segundo que é um risco enorme para ter um incêndio nessa secura. Foda, os caras sabem que não pode, eles sabem. Traz o fogareirinho. Ai, não é Roots, não é Homem das Cavernas, dane-se, porra. Quando cheguei ao cume, ainda era o começo da tarde. Eu nunca tinha montado a barraca tão cedo numa trilha. Daria para relaxar por muito tempo. Não tem nenhuma novidade de equipamento em relação ao acampamento na Pedra da Macela. Vamos começar pelo EVA. E lá na Pedra da Macela eu passei um pouquinho de frio. Era uma massa de ar frio que tinha passado, né? Agora é diferente a condição meteorológica. É um ar mais seco também, só que ele é mais quente de dia. Mesmo colchão a ar também. Aí, mesmo saco de dormir, para temperatura de menos 3 graus, acho que vai ganhar com folga. Então é isso. Vamos relaxar aqui agora, deixar esse sol cair um pouco, ele tá meio forte. É muito legal essa vista aqui que a gente tem. A Mantiqueira, temos a oportunidade de estar vendo 2 cumes estaduais aqui. E no Marins do Itaguaí agora entrou aquela névoa ali, consequência desse tempo seco, e aí eles estão meio bem foscos ali. Porque ali é o Vale do Paraíba, uma parte mais baixa, então o ar deposita mais ali. Ali também tem o Morro do Couto, que é o segundo ponto mais alto do Rio. Tem o Pico dos 3 Estados ali, que eu não consigo identificar, mas ele está na Serra Fina. Aquela ali é a Pedra Selada, um morro na sequência ali da Mantiqueira, já no Rio. E aqui estamos vendo o mar, cara, Paraty ali, a ponta do Joatinga, o Saco do Mamanguá. Aí aqui a serra cai, depois vai ter Cunha, os campos de Cunha, também onde a gente passou no episódio anterior. Tem alguns focos de incêndio, infelizmente. Eu não tinha imaginado essa vista aqui. Tô bem relaxado, sabe? 4 da tarde. Olha só, cara, não dá pra ouvir nada. Só curtindo o sol. Isso é bem legal.
5h15. Essa é a melhor hora pra mim. Tem, sei lá, uns 20, 30 minutos pro sol se pôr. Essa é a luz mais bonita, sabe, cara? Quando fica dourada, assim. Dá aquela esfriadinha. Os caras, não tem ninguém aqui, cara. Hoje é um domingo. Todo mundo se preparando pra ver o Fantástico. O sol vai se pôr ali do lado do Pico dos Marins. Olha só, cara. O pessoal disse que o pôr do sol aqui é muito bonito. Acho que dá pra confirmar isso daí. Olha esses tons de laranja agora que vão se formando. Que coisa louca. Da hora, né? Ó, tá esfriando pra caramba. Eu vou pegar minha jaqueta já pra gente, pô, ver mais um pouquinho, né? Começou a entrar um ventinho. Vamos mudar a barraca de lugar? Ó. Aqui, ó. Enroscar isso aqui. Isso aqui também. Então aqui, que é mais seguro, né? Não é tão confortável, mas acho que é o melhor se fazer, tá? Pra gente ter mais conforto térmico. Vamos comer então, assim como na Pedra da Macela. Eu vou fazer comida liofilizada. Tem um ótimo custo-benefício, fácil de fazer. Agora é risoto de frango. Faz tempo que eu quero comer esse aqui de novo. Vamos lá, só ferver a água e jogar lá dentro. Vamos tomar muito cuidado para esse troço não cair. Eu vim aqui atrás de uma pedra que está cortando o vento. Boa! Agora mexemos e deixa 5 minutos. Aí, a última vez que eu comi risoto de frango liofilizado, achei o máximo, cara. Fiquei um tempão sem conseguir achar ele. Muito bom, muito bom. Não tem todo aquele glamour de fazer fogueira, assar uma carne, homem primata. Se você vai no acampamento de carro, chega com o carro perto, aí tudo bem, vai subir de mochila. Por isso que isso aqui é prático, cara. Pesa 100 gramas, cara. Aí juntei com a água 300, sabe? É leve pra caramba, cara. Então vale muito a pena. Agora, é claro, não é igual comida feita em casa. É óbvio. Depois da janta, deu para curtir a lua crescente, vinda do leste. A norte, a luz mais intensa vinha de Resende, cidade no lado fluminense do Vale do Paraíba. Mas uma outra luz era bem preocupante, um foco de incêndio. Era no próprio Planalto da Bocaina, mas fora dos limites do parque. Por sorte, estava bem longe do acampamento. Vamos entrar no saco então. O vento está aumentando e acho que foi uma ótima ideia ter colocado a barraca nessa área mais protegida. A comida me deu calor, né? Eu quero manter ele aqui dentro ao longo da noite. Ah, outra coisa importante é tirar a jaqueta. Pelo menos eu uso ela de travesseiro. Vou botar para despertar às 5. Eu vou fazer café dessa vez. Boa noite. Aí, acordei antes do despertador aqui.
Deve estar uns 5 graus, alguma coisa assim. Mas foi tranquilo, cara. Quase toda noite estava bem quente. No fim da madrugada é sempre assim, sabe? O corpo já perdeu o calor. Aí o pé começou a ficar um pouquinho mais gelado. Mas foi tranquilo. Daí eu deixei assim, ó. Eu fiquei assim, tá ligado? Quase toda noite eu fiquei assim. Depende da posição, né? Aí assim a cabeça também ficou mais quentinha também. Então, ó, tem uma cadeia de montanhas ali atrás, que é onde o sol vai nascer. Eu tô tentando identificar qual é. E olhando no mapa aqui, e eu estou desconfiado que seja a Serra dos Órgãos, entre Petrópolis e Teresópolis. Pô, seria muito massa se fosse, né? A análise do mapa confirmou. Eu estava mesmo olhando para a Serra dos Órgãos, um dos pontos mais altos de toda a Serra do Mar. O que faz do Morro Tira-Chapéu um lugar ainda mais especial. Um camarote de onde vemos desde o mar até as principais montanhas brasileiras. Olha aí, hein? Sol nascendo, dá pra ver tudo aqui. Mantiqueira, oceano. Maravilha, velho. Olha que legal como ficou a vista agora. Olha, tem geada pra lá, cara. Tem umas partes mais branquinhas. Estão na sombra ainda. Por que não deu aqui em cima, embora seja mais alto? Porque aqui é exposto. Ali o ar frio fica acumulado. Puxa, que interessante, cara. Então ali fez temperatura abaixo de zero. Sol pegando aqui na serra, né, e tal. Mantiqueira. Bem massa. Velho, vamos tomar um café então? Eu já falei aqui algumas vezes que eu não levo cafeteira italiana pra economizar as coisas na mochila. Mas aí, cara, a Bicho Café de São Paulo viu meus vídeos e me mandou esse Drip Coffee. Eu sabia que existia, mas nunca me toquei que eu podia só levar isso aqui. Meu primeiro café em montanha, tá? Ah, vambora! Tá ventando um pouco, né? Eu tinha que ter um aparador de vento, só que não é uma prioridade pra mim. Ô, xerimbão! Eu não tenho ainda uma canequinha, tá? Daí eu improvisei com esse copo aqui. Ó, nosso cafezinho aqui. Aí sim, hein? São duas, tá? Mais uma aqui. Aí. Cafezinho. Puxa vida, que coisa boa, cara. Que café do caramba. Pãozinho aqui também, ó. É isso, ó, o sol já saiu legal. Sempre o que tá do lado oposto do sol a gente consegue ver melhor, né? Daí aquele lado que eu via melhor ontem, agora já não tô vendo direito. Já dá pra ver, olha, dá pra ver legal a Serra Fina ali, já bem iluminada. O Marins do Itaguaré dá pra ver direitinho também. Tem uma queimada pra lá, a Mantiqueira. E lá embaixo tem a cidade de Cunha, agora dá pra ver direito. Vamos desmontar a barraca e pular fora.
Cara, eu fiquei realmente... Não tenho vontade de parar de olhar pra Mantiqueira, que eu nunca tinha visto ela inteira. Valeu a pena ter vindo. Antes de sair, só esqueci de mostrar algumas coisas. Primeiro que aqui, onde é o ponto mais alto, tem uma cruz. Não sei o significado, né, o motivo, mas enfim, é uma costume também aqui no Brasil, às vezes em picos, assim, colocar cruzes. E tem uma placa, não está muito claro quando que ela foi colocada, mas lá embaixo está escrito Pico Culminante do Estado de São Paulo. Tudo bem, as medições podiam estar desatualizadas, mas eu acho muito difícil eles acharem que era o pico culminante olhando para aquilo ali. Enfim, vamos embora. Nos anos 1700, tropeiros passavam por aqui com burros de carga em direção aos portos do sul fluminense. Levavam cana, ouro, depois café. A paisagem de Campos pode ser bonita, mas boa parte deles são resultado de incêndios. Daí a importância do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Nesse ponto da trilha fui surpreendido por um cachorro, do nada. Logo depois apareceram um homem e outro cachorro. Aquele cachorro me cruzou. Um animal silvestre aqui, de cara eu já vi que não era. Aí depois eu comecei a pensar se ele não era cão de caçador, mas ele ficou mais assustado. Normalmente cão de caçador ele vem pra cima, né? Aí depois passou um cara com outros dois e com uma ferramenta assim. Dei oi pra ele, ele não falou nada, seguiu. Não sei se ele tá fazendo alguma coisa irregular aqui ou não. Não ia filmar o cara porque o cara tá com uma foice, tá ligado? Agora são 10 horas e eu tô vendo meu carro ali. Então só mais essa descida, vamos passar por esse mato, já vamos chegar na porteira. Duas horas de trilha mais ou menos. Os cavalos não apareceram aqui. Vou procurar um lugarzinho para comer. Obrigado. R$50 o quilo. São Paulo é o dobro. Quiabo, muito bom. Então é isso, ó. Parei na lojinha de artesanato que tem ali no canto da praça, ainda levei uma cachaça. Então a ideia era ir pro ponto mais alto da Serra da Bocaina, além de conhecer mais essa região aqui do interior, né, do lado do interior da serra. Não é uma trilha difícil, uma trilha intensa, não é uma cordilheira. Isso conta um pouco contra, mas acho que a grande vantagem dessa trilha é que ela é curta. Um bom lugar para acampar num lugar alto, no estado de São Paulo, estando sozinho, porque na Mantiqueira, cara, dificilmente você vai conseguir ter uma experiência um pouquinho mais isolada. Então eu gostei disso. Agora, o grande barato ali pra mim foi a localização desse cume e como ele tá rodeado de serras. Quanta coisa que dá pra ver por ali. Da Mantiqueira, Serra dos Órgãos, dá pra ver o mar, dá pra estender, ir até o Parque Nacional, onde eu fui lá pegar informação, que é pertinho do começo da trilha, que é onde tem a Cachoeira de Santo Isidro. É uma cidade charmosa, assim, uma cidade agradável. Foi legal pra gente ver esse outro lado da Serra da Bocaina, esse lado de serra mesmo, da parte alta. Lá na descrição tem os links de todos os equipamentos que eu usei. Se você quer se tornar membro do canal, a gente troca várias ideias. Tem várias sugestões de equipamento, inclusive, que eu recebo dos membros. O link tá lá embaixo, a contribuição é de menos de R$10 por mês. Então era isso, e até a próxima aventura na Serra da Bocaina. Eu conheci os pontos mais altos e frios da Serra da Bocaina, mas essa região também tem paisagens incríveis lá no nível do mar. No próximo episódio, vamos voltar a Paraty e explorar o Saco do Mamanguá e a praia de Trindade.